tarde a todos. Hoje, dia 14 de novembro, estou aqui começando mais um story com vocês. Desculpem, mais um bate-papo com amigos, mais uma live. Estou aqui iniciando, esperando o pessoal entrar. Lembrando, quem não puder assistir, o assunto hoje é muito interessante, alguma coisa que aflige muitas famílias, porque nós vamos falar a respeito das questões relacionadas à terceira idade, ao idoso, né? Então, nossa querida amiga Josi, ela vai estar aqui para falar com vocês. Ela é neuropsicóloga, trabalha com avaliação neuropsicológica e ela vai conversar com a gente a respeito desse problema, que é um assunto muito sério, muito importante, né? Estamos aguardando para que ela apareça e a gente possa começar com a nossa live, né? Oi, Mané, já chegou, seja muito bem-vindo. Emanuel, personal trainer, grande amigo que está sempre aqui com a gente. Obrigada por estar participando. Estamos aguardando a Josi para falar a respeito desse assunto, né? Oi, João, Ike, tudo bom? Que bom que você está aqui, muito feliz. Josi já entrou. Vamos então chamar a Josi para participar. Seja muito bem-vinda. Para os amigos. Oi, Josi. Boa tarde, Ana. Que coisa boa te ver aqui, né? A gente trabalha junto, trabalhamos no mesmo consultório, eu e a Josi, né? Mas a gente não se vê praticamente. Como é que você Sim, tá? sim. Que bom ter você aqui. Super obrigada por esse, né, por esse momento de bastante, nossa, de bastante aprendizado, né? Uma coisa que as famílias vivem muito com as pessoas mais velhas. Estou muito contente por você ter podido estar aqui no momento do teu descanso, mas você topou essa Imagina. empreitada, esse convite, né? Já estamos aí com alguns convidados entrando. Durante a live vocês podem fazer perguntas, conforme a Josi vai falando, eu vou colocando para ela as perguntas. Josi, você fica super à vontade também, se você vir alguma coisa que você já queira aproveitar e responder. Nós estamos aqui à sua disposição, né? E eu gostaria, depois de agradecer, gostaria que a Josi se apresentasse para vocês, para todos nós. Boa tarde, Ana. Boa tarde, né, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga, recentemente. Eu me formei em 2002 e desde então eu sempre atuei na área da saúde. Então, logo que eu me formei, eu fui trabalhar em uma UBS, né, cidades menores, né, bem menores que Rio Preto, Cardoso, Parise, né, é da região aqui, mas são cidades bem menores. E depois, né, é onde eu trabalho atualmente, eu estou em uma instituição, a Associação Renascer, que atende, né, pessoas com deficiência intelectual, e lá eu faço atendimento clínico e avaliação. Então eu faço parte da equipe que compõe, né, a reabilitação clínica. Então lá nós temos terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, enfermeiras, o médico neurologista e o psiquiatra. Nossa, Então, bastante, né? é uma Bem, equipe bem, bem bem completa. diversificada a equipe, perfeito. Sim. E toda criança, né, que ela chega na instituição, ela vai passar por um processo de avaliação. Então, ela passa por toda essa equipe, tá? E foi daí que surgiu a necessidade e o interesse para que eu fosse estudar neuropsicologia. Porque eu pude perceber que não o que eu tinha, né, de conhecimento, a minha bagagem acadêmica precisava ser complementada com uma especialização. Então eu fiz, né, esta especialização
Não que lá na instituição eu faça a avaliação neuropsicológica, porque ela é um processo muito complexo, que demanda, né, muito mais tempo. Então, lá na instituição, né, eu não faço avaliação neuropsicológica, mas o conhecimento ele é utilizado, né, para, né, trouxe muito mais bagagem e enriquecimento para a minha avaliação, né? Muito bom. Então, né, e fora a instituição, o consultório particular, que é o que, né, a minha área de atuação também, né, junto com você e com os outros colegas lá da clínica. Muito bom, muito gostoso. Lá onde a gente trabalha tem profissionais excelentes, né? E a Jo é Sim. a primeira que trabalha com essa área, né? Fazendo essa avaliação. E eu gostei, chamei-a para falar com a gente, né? Porque é um assunto que a gente tem muita dúvida, a gente tem muitas crenças, até no próprio conversar aí dos bastidores, ela já me deu os toques, né? Até a nomenclatura que a gente usa muitas vezes leva a gente a alguns preconceitos, a algumas compreensões errôneas a respeito do assunto, né, Josi? Isso, Ana, porque eu falo assim que a terminologia ela vai modificando, né? Então, o que antes a gente utilizava, há revisões. Então, o neuropsicólogo ele precisa estar sempre atento, né? Porque a gente tá esperando aí, né, a chegada da CID-11, então sempre a gente tem que estar a par, né? O Sim, próprio termo, né, deficiência intelectual, poucas pessoas eu sei que conhecem, né? Então, exatamente. mas nós, né, que somos profissionais que trabalhamos na área, a gente tem, né, por obrigação, por ética, usar a terminologia correta e, né, e informar a população em geral quando for pertinente. A gente, né, traz esse Sim. conhecimento. Uhum. Muito bom, muito bom. E o pessoal está entrando aí, né? 7 minutos, já estamos com uma audiência muito boa. Sejam todos bem-vindos, né? Eduardo, Mo Gabriele, minha tia Sônia, com a filha dela, minha prima, né? Ana Voig, Maria Aparecida, muito bem-vindos, né? As pessoas que você for vendo que você tiver, quiser cumprimentar, você fica à vontade, porque a palavra é sua, né? Eu Ah, só fico sim. aqui no oi, tudo bom, que gostoso. Eu falo que eu fico às vezes assim, né? Porque eu não sei se eu olho para você, se eu olho para a tela, né? Você que já é expert em live, né? Eu já. Olha, impressionante, viu? Eu fui uma das últimas que entrou no Instagram e hoje eu tô aí com quase 7 meses. 7 meses de lives todos os sábados, né? E fora umas outras que a gente faz fora do sábado, que são muito boas também. E eu tô amando, Josi, esse momento, assim, de estar com bate-papo com amigos, porque eu tô trazendo muitos convidados sobre vários assuntos, psicólogos, advogados, médicos, né? Então, a gente tem aí muita gente vindo falar, cada psicólogo falando de um assunto. A semana que vem temos mais um psicólogo maravilhoso, aí já dando um spoilerzinho. Então, vai ser muito gostoso. E o pessoal já perguntou, já tivemos uma participação por fora, né? Já passei as perguntas para a Josi. E aí ela vai colocando algumas coisas. Inclusive, você falou de ética, né? Eu tinha falado na publicação, na divulgação da nossa live, eu tinha falado a respeito da avaliação, quem que pode fazer essa avaliação. Então, assim, eu queria que você começasse, quero que você siga o seu ritmo, que você siga o que você preparou, porque com certeza para nós que somos leigos nesse assunto, né? Porque a Sim, sim. psicologia, assim como outras áreas, a gente tem as nossas especializações. Então, há necessidade dessa especialização de neuropsicologia para poder fazer esse trabalho. Então, com vocês, Josi Ferracini. Vamos lá. Boa tarde. Bom, a gente pensou, né, Ana, nesse tema, por quê? Porque o envelhecimento populacional, ele é um fenômeno crescente. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estima, né, que em 2050 nós vamos ter aproximadamente 2 bilhões de idosos. Então, com isso, né, é muito, né? É uma população que só faz aumentar. Mas com isso, a gente, né, sabe que vem
acompanhado, né, desse aumento populacional, também as doenças que estão ligadas ao envelhecimento. No nosso caso aqui, nós vamos falar sobre, né, as demências. Não todas, porque são várias, né? Nós vamos falar um pouco a respeito da doença de Alzheimer, tá? E então, essa questão, né, da população e das demências, né, a gente precisa alertar a população para diferenciar o que é um envelhecimento saudável e o que é um envelhecimento não saudável ou patológico, né? Nossa, Que é eu tô o super termo curiosa para médico. você falar dessa diferença, porque a gente perdeu isso, né, Josi? Sim, porque Tudo a parece gente que é sabe Alzheimer. que, Você esqueceu onde você guardou a sim, chave, ai, tá com Alzheimer, né? Pode estar com 50 anos, apesar que eu acho que exista, né, a doença de Alzheimer quando a gente é precoce, mas virou um senso comum e isso é horrível para os profissionais que trabalham. e, e, e a gente pensa, não é, em trabalhar com prevenção. Então, a população em geral, né, e os profissionais da saúde, das instituições, precisam, né, conhecer um pouquinho sobre, né, o que é ser um envelhecimento saudável e um não saudável. Porque a maioria acaba pensando que é natural, né? Ah, é assim, idoso esquece, né? Como dizia minha avó, tá ficando gaga, esquecido, não é? Então era Uhum. naturalizado, né? Então, assim, não mais, não é? A gente precisa entender um pouquinho dessa diferença, porque há alterações, né, estruturais e funcionais, a perda cognitiva, ela acontece mesmo no envelhecimento, né? Na verdade, essa perda, eu fiquei assim, né? É um termo que eu sei que muitas pessoas vão ficar um pouco, né? Mas o declínio cognitivo, ele começa com 20, 30 anos, né? Então, claro que não é um declínio, né, acentuado de todos os construtos, não é? Mas já começa nesta idade. Então, a prevenção, ela deve ser realmente muito precoce, né? Não dá para a gente, né, esperar ter 60, 70 anos para ir pensar, né, nesse envelhecimento. Então, essa perda cognitiva, né, ela ocorre, mas existem duas palavrinhas que diferenciam, né? Então, a senilidade, que é um envelhecimento patológico, e a senescência, que é um processo natural de envelhecimento, onde há um declínio também, não é? Mas ele não é tão acentuado. Como que Então, é? é um processo natural. Senescência? Senescência. A Isto. senescência. Isto. Que é o processo natural de envelhecimento, sem doença. E Então, você e já é considerado senescência a partir de que idade, mais ou menos? Ou não há idade? Depende, porque tem as diferenças individuais para tudo, né? mas né, na neurologia é a partir dos 60 anos, porque a gente diz assim que o nosso ápice, né, de ganhos em termos cognitivos é, é na faixa até os 50, dos 50 até os 60 anos, né? Dependendo aí da genética, do quanto que você investiu, do quanto de que você tem reserva cognitiva, não é? Então, isso Certo. é muito diferente para cada pessoa, né? E no nosso país, nós temos uma discrepância muito grande entre os idosos. Nós temos um número altíssimo de analfabetos, né? E isso acarreta um declínio cognitivo muito maior, não é? Do que para aquela pessoa que, né, que estudou, que sempre trabalhou, que viajou.
Então, há diferenças, né? Que se alimentou bem, Sim, a nutrição é bem importante mesmo, né? Já sim. tivemos nutricionistas aqui também, duas, a Gisele e a Marla, né? Muito bom, Então, excelente. tem um outro termo que eu vou, né, trazer para vocês, que não é doença, né? É chamado CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Então, dá um sinal. É uma fase intermediária entre um envelhecimento saudável e uma possível demência. Então, já Certo. a pessoa já começa a apresentar uma perda cognitiva além do esperado para a idade dela, né? Só que ainda não há prejuízos funcionais. Então, ela continua trabalhando, exercendo as atividades dela do dia a dia, sem maiores comprometimentos. Mas, caso, né, essa pessoa passe por uma avaliação e, e, e aí ocorra, né, esse apontamento, já é um sinal de alerta. Né? Então, já pode, né, começar uma reabilitação cognitiva, mudar hábitos de vida, para que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Aí você pode até me perguntar, então ela não vai ter demência? A gente não pode afirmar isso, né? Porque existem múltiplos fatores, mas ela pode retardar, né? Essa a chegada da demência, porque a neurologia já traz, né, que quanto mais precoce for a incidência de uma demência, mais rápido a evolução dela e maiores prejuízos ela vai acarretar para a vida dessa pessoa. E é bem interessante, né, essa questão da diferença individual, essa questão de ter ou não demência, das pequenas perdas, né? Porque a gente ouve muito falar assim, nossa, meu bisavô morreu com 102 anos e ele era mais lúcido que eu, né? Então, é uma coisa bem interessante isso também, né? Olha, o Wiki aqui, né, o João, grande amigo, né, irmão de uma das minhas melhores amigas, né? Ele está dizendo o seguinte: senescência é cada vez mais raro. Até onde a qualidade alimentar contribui para essa senescência, Josi? Ele está perguntando para você. Não, eu não tenho, né, grandes conhecimentos sobre a nutrição, né, mas é um conjunto de fatores que podem, né, te levar a um envelhecimento saudável, né? Então, são hábitos, né, de vida, bons hábitos. Então, aquilo que todos nós, né, já ouvimos em algum momento, né? Ou você foi ao médico e ele recomendou atividade física, uma boa qualidade de sono, alimentação. Exato. O que nós estamos tendo pouco no momento agora, né? Que são as habilidades sociais, o convívio social, ele é Social. muito importante, porque a gente sabe, né, que o idoso ele é marcado por muitas perdas, não é só perdas cognitivas, né? O filho vai embora, ou às vezes Os nem teve amigos. filho, os amigos, e aí ele vai não tendo mais essa flexibilidade, então ele se aposenta, e aí ele perde o convívio com os amigos, e fica difícil, né? Vou sair para conhecer gente nova, né? O bar que eu ia, igual agora na pandemia, fechou 0 grau, né? Ai, que horrível. Como então, né, Exatamente. tudo isso vai acarretando, né, perdas, vai trazendo uma introspecção e são fatores de risco, né, para as demências. Exatamente, para várias, né? Para várias questões de doenças do humor, né? Várias variações, né? Matheus, Henrique, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Gra Braghini, Wesley Pereira, né? Sejam todos bem-vindos. De vez em quando eu ponho um oizinho aí embaixo para quem está entrando agora. Então, obrigada por estarem aqui participando.
Vamos lá, Josi. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é um método clínico de investigação que vai traçar, né, o perfil cognitivo e funcional do idoso, né, do indivíduo, de forma objetiva, tá? E então, ela é um método que auxilia, né, muitas profissões, o psiquiatra, o neurologista, o geriatra. Então, ela pode ser utilizada, né, para um diagnóstico diferencial, se for em termos de prevenção, para que se saiba qual o estágio de demência, né, que está, se é um estágio inicial, que tipo de demência ela pode ser, porque quem vai fechar o quadro é o médico, né? Nós só levantamos hipóteses, quem fecha o quadro diagnóstico é sempre o médico. Ela pode ser utilizada em contextos forenses, então aquela pessoa deve ser interditada, né? Ela está realmente, né, com prejuízos que a impossibilitam de exercer a sua vida civil. Ela tem condições de elaborar um testamento, né? Ela está com as suas faculdades mentais preservadas. Então, a avaliação neuropsicológica pode auxiliar nesta investigação, né? Além de atuar, sim, sim, né? Além de servir também para as pesquisas, que, como eu disse, nós temos uma população idosa, né? Que é muito diferente, ela é muito diversa, dependendo até da região. Você pega um idoso do Sudeste, né? Ele tem uma outra condição ambiental, de vida. Aí você vai para um interior, né, do Nordeste, é outra diversidade. Então, a pesquisa pode contribuir na elaboração de instrumentos que sejam mais adequados para a nossa população, porque, né, a avaliação do idoso, ela sofre um pouco com isso, né? Nós temos muitos instrumentos padronizados para as crianças, mas para os idosos, né, esse número já cai bastante, né, dos nossos testes, dos nossos instrumentos, né? Até porque a psicologia é nova também, né? Então, Sim, imagine, se a psicologia é nova, eu lembro que quando eu fazia faculdade, fazia poucos anos que nós tínhamos nos separado da filosofia, né? E então, assim, os instrumentos, eles estão sendo todos atualizados. Você pega um VISC, né? Outro dia eu estava vendo o levantamento de interesses profissionais. Chega a ser até engraçado algumas questões que falam a respeito de coisas que o jovem não faz mais hoje, né? Que não faz parte da prática, né? E também, há quanto tempo, né? Eu acho que você às vezes até tem algum dado mais real, mas há muito pouco tempo que os idosos, né, estão conseguindo viver mais do que 70 anos, 65 anos. Então, as avaliações modificam. Hoje você pega um homem, uma mulher, muitas vezes de 75 anos, você não acredita. A pessoa está jogando golfe, a pessoa está jogando futebol, vai correr, vai à academia, né? E você dá no máximo 50 e poucos, né? E essa qualidade de vida faz com que tenham mais pessoas mais velhas, né? Com mais de 65 anos, e que estejam bem. Então, os nossos instrumentos precisam ser feitos, né? Precisam ser muito modificados. Eu costumo sim, brincar que eu falo que os meus primeiros 50 anos foram bons, mas eu espero que os próximos 50 sejam melhores ainda, né? Então, para isso, a gente tem que ter muita coisa. E você falou da atividade física, nós temos aqui, com muito orgulho, a presença de um grande amigo que eu falei no começo da live, ninguém tinha entrado ainda, ele foi o primeiro que entrou hoje, o Emanuel, né? Mané, nosso amigo. Ele treina minha mãe, que está com 74 anos. E ele é profissional, especialista em idoso, ele adora que trabalhar bacana. com pessoas mais velhas, né? E ele faz mesmo, inclusive, né? Todo esse trabalho, ele tem essa preocupação com a parte cognitiva, socialização, e ele é maravilhoso, né? Então, existem profissionais que gostam de trabalhar com essas pessoas e veem dentro dessas pessoas, né, a vida que a gente tem.
Eu sempre trabalhei com adulto, atendo e já atendi pessoas com mais de 80 anos. Antigamente não se pensava, para que a pessoa vai no psicólogo com 80 anos? Ah, não muda mais, né? Imagina, de forma alguma, muda e muito. Né? Como eu falei, os próximos Sim. 50 anos têm que ser melhores, né? Sejam bem-vindas, Eliane, Gabi, que delícia. Oiê, para você também, Nancy. Tudo jóia, que gostoso. O pessoal que está entrando agora, depois vocês comecem do começo, que a Josi já falou bastante coisa boa. Ai, Gabi, minha sobrinha, tia maravilhosa, sobrinha maravilhosa. Vamos lá, Josi, porque eu começo a falar aqui, ó, eu fico que nem uma Ah, tagarela. não, Vamos lá. como você me disse, é um bate-papo, né? É, Porque, é porque, verdade. né? Eu falo que é para a gente mesmo, né? Trocar informações, experiências, né? Então, então como eu estava dizendo, né? Então aí faltam instrumentos, então mas a avaliação neuropsicológica, ela não é só aplicação de teste, né? Ela exige um raciocínio clínico. Desculpa. Saúde, imagina. E a entrevista, né? A entrevista inicial, ela é importantíssima. Então, a, o, o idoso, ele é ouvido e muito, né? Ele que vai contar a história dele. Só que a gente sempre solicita, né, um acompanhante, alguém que é próximo desse idoso. E eu nem digo familiar, porque isso também mudou bastante, né? Então, é Exato. alguém que saiba da rotina e do dia a dia desse idoso. Então, nem sempre, né? Vai ser o filho, vai ser um neto, né? Pode ser um cuidador, pode ser um amigo. Então, essa pessoa ela é convidada, né? E a gente explica desde o início para o paciente que vai ter momentos que a gente vai estar junto, né? O terapeuta, o paciente e o acompanhante, há momentos que vai ser separado, porque no caso, né, por exemplo, da demência de Alzheimer, na maioria das vezes, a pessoa, né, que está tendo os sintomas, ela não tem essa percepção. Então, você precisa, né, de alguém que vá te dar essas informações de uma forma fidedigna, não é? Então, você vai perguntar, né, e ela vai dizer que está tudo bem, que não há nenhuma queixa, não é? Não sabe por que ela está ali. Só que por mais comprometido, né, que esse idoso possa estar, não é? Ele deve ser respeitado. Você vai explicar por que que ele está ali, como que vai ser o processo, né? Então, a gente não dá um número fixo, né, de encontros que nós vamos ter, porque é só a partir dessa entrevista inicial é que eu vou construir o meu roteiro de avaliação, que eu vou saber quais são os domínios que eu preciso investigar, porque não é fixo, né? Ótimo. Então, cada ser humano é único. Então, é só a partir dessa entrevista. E a gente sabe, né, que muitas vezes com a pessoa idosa, ela é mais rígida nesse sentido. Não, você combinou comigo que seriam 5 sessões. Agora você já quer É, aumentar uma, você está querendo ganhar nossa, mais dinheiro, né? exato. Você está me enganando. Exatamente. Josi, se desculpa, eu estava sorrindo porque o pessoal ficou tirando sarro. Não adianta, a gente espirra, finge que não espirrou, mas ninguém. O pessoal está tirando sarro do meu espirro aqui. A Eliane, professora Eliane Vicente, foi a minha entrevistada da semana passada, minha cunhada, com muito orgulho, falou na semana passada a respeito de uma série de coisas a respeito da gripe, né? A respeito de Hum, mitos que as pessoas têm. Uma live, gente, que vale a pena vocês assistirem, é de sábado passado, né? SARS-CoV, mitos e fatos.
tá certo? E Bom, o Mané tá te fazendo uma pergunta aqui. Jô, sim, ó, ele já virou jogo, Mané, você tá vendo, né? Jô, na rede de saúde, o trabalho de vocês é essencial. E observe que em muito caso fica perdido, que muitos casos ficam perdidos, né? ficam, né? Por isso, porque assim, né, é o que a gente nota, né? Há sempre uma preocupação, né, com, com a infância e o idoso. É idoso, né? Bom, não vou nem pensar, falar aqui o que eu pensei, né? Que a gente lembrou dessa pandemia, né? Do grupo de risco. Ah, já viveu tanto, né? Por que Ah, iremos nos preocupar? Isso é desumano, né? uhum. Então, não é possível, né? É o mínimo, né, desumano. Desumano já é pesado, mas é o mínimo, porque é o que eu falei sobre a psicoterapia. Muitas pessoas falam, ah, mas por que vai com 82 anos, vai fazer terapia para quê? E você não tem noção de pessoas que eu peguei justamente com mais de 80, se a gente não fosse tão preso, né? Mas graças a Deus a ética e o sigilo nos protegem e protegem nosso cliente. Mas tem casos que eu amaria colocar assim, a boca no trombone para que as pessoas percebessem como que mesmo com 80, né, 85 anos, muitos, como você mesma falou no começo da live, estão bem, né, as diferenças Sim, individuais de cada um. Então as pessoas ainda são capazes de começar a criar. Amo a história da Cora Coralina, que começou a escrever com 79 anos, e ela é Cora Coralina, né? Mais uma pergunta. Quais são as evidências que devemos observar para levar o idoso para uma avaliação? Excelente, Eduardo. Du, meu grande amigo, também já está aqui desde o começo. então, né, a grande maioria chega com a queixa de esquecimento. E como a população desconhece, né, a ciência da neuropsicologia, então muitos vão para o neurologista. E quem nos encaminha é este profissional, o neurologista ou o geriatra, tá? Então, normalmente a queixa é falha de memória. E às vezes nem é a memória que está prejudicada. Muitas vezes pode ser um outro construto, como a atenção, né? Só que chega assim, né? Olha, né? Meu pai, meu avô está muito esquecido. Ele ele né, parou de fazer atividades que normalmente antes ele realizava muito bem, não é? Então, o que a gente deve observar é a frequência e o quanto que isto está impactando a vida deste idoso, não é? Porque esquecer, gente, o esquecimento é uma proteção para o cérebro. Não é? Então, todos nós esquecemos coisas. Então, não é o simples fato, né? Não sei onde eu guardei a chave. E o que eu disse, às vezes não é falha de memória, é de atenção. Você fez tão no automático que não estava atento, então você não vai se recordar. Não vai registrar aquela informação para depois recordar, né? Mas, quando, né? Por isso que, assim, a pessoa idosa, né, ela precisa, né, estar sempre num convívio com outras pessoas, sejam familiares, sejam amigos, porque normalmente é um terceiro que vai fazer esses apontamentos, não é? O João Henrique está falando aqui, né? O pai dele, da Nancy, a Nancy agora há pouco falou da live da Eliane, né? Realmente, porque ela também trabalha com animais silvestres, né? E os dois são dois irmãos, a Nancy e o João Henrique. Então ele está falando aqui que o pai deles há mais ou menos 15 anos, né? E a doença da família, que é a doença da família. E a fase mais difícil para nós é a inicial, né? A É, aceitação. E isso é muito difícil, né? Eu acho que não é nem só, Ike, a aceitação, se caso for doença de Alzheimer, eu acho que a gente tem dificuldade para aceitar o envelhecimento deles.
porque eles são super poderosos, né? Quando eu tinha um Uhum. medo, quando eu tinha uma dúvida, quando eu começo a namorar, quando eu termino o namoro, para quem que a gente vai correr? Para os pais. E aí, de Sim. repente, aqueles super poderosos começam a ficar, como a Josi falou agora, quietinhos, com a memória mais fraca, com pouca atenção, já não gosta de fazer muitas coisas, né? E aí eu até queria falar uma coisa que dentro dessa aceitação, a questão que a Roberta fez, mas antes eu vi que tem mais uma fala do Mané, e a cada dia procurava ver aumentando, e gosto da forma que vocês conduzem as situações a uma estratégia que os demais profissionais podem auxiliar para amenizar esse quadro. Eu li tudo atrapalhado, né? Ah, tá. Aí a cada dia ele vê aumentando. E eu gosto da maneira que vocês, neuropsicólogos, conduzem as situações a uma estratégia para que os demais profissionais possam auxiliar para amenizar esse quadro, né? Depois a Eliane assistiu um documentário que dizia sobre a prioridade. Em primeiro lugar estão os animais domésticos. Os idosos, crianças e mulheres estão muito mais negligenciados em relação ao cuidado, né? Aqui, Triste isso, né? aqui a Nancy está falando, nessa situação pode ser início de demência, mas também de depressão, né? Exato, a dificuldade de convencer. Ó, o pessoal está participando aqui, Que Josi, daqui a pouco eu bom! vou passar para você. Ah, difícil convencer, né, que a pessoa tá no início da doença. A gente não aceita. Eu Uhum, acho que na não. hora que eu começar a demenciar, eu vou falar, vocês estão loucos, não sou eu que estou demenciando, não. Eu estou ótima, né? Aqui, a Nancy falando, né, do pai delas. Meu pai tem Alzheimer e o início nos trouxe muita apreensão por conta do desconhecido do que estava por vir, que é triste demais, né, como a Eliane falou. E aí eu ia te colocar tudo isso, né, a mudança comportamental, que está muito relacionada, como a própria Nancy falou, com a depressão também, né, existe porque a pessoa não faz puff, some tudo de uma vez. Ela tem noção das perdas, ela tem Sim, sim. consciência. Então é muito comum, né? O medo que ela tem de não conseguir mais fazer as coisas, então isso cria comportamentos ansiosos. E a Roberta, ela não pôde vir. A Roberta, ela tem o pai dela também tem Alzheimer. Ela fez assim, a maior divulgação da nossa live, mas ela também já fez live aqui, professora de teatro, atriz, Beta Cunha. Tá tudo aí, tá tudo por aí, né? Nise, seja bem-vinda. Nise também, vez ou outra está aqui com a gente. E a Roberta te perguntou sobre a agressão, né? A gente sabe, muitas pessoas, muitos amigos tiveram as mães, as avós, né? Ou os pais, eles ficam agressivos. Então vamos lá. Aí, se dentro do que eu li para você, se você quiser correr aí, quiser fazer algum comentário do que o pessoal comentou, Josi, fica à vontade, Eu, né? eu, eu só gostaria de comentar essa questão da depressão, né, e da demência, que foi até o meu TCC, né, da minha pós. O meu foi um estudo de caso, então foi uma paciente que na época estava com 68 anos e a filha me procurou porque a mãe estava muito esquecida e ela começou a se preocupar e quis, né, que a mãe fizesse a avaliação para, né, porque ela falou, será que é Alzheimer? A minha avó já teve, né, a questão genética, será que a minha mãe, né, está também, né, desenvolvendo uma possível demência? E aí, durante o processo de avaliação, né, foi constatado que não, né, que ela não estava com prejuízos, né, cognitivos, nem de humor, nem de personalidade, mas ela é uma paciente que precisa ser reavaliada com pelo menos a cada um ano, porque ela tem o transtorno psiquiátrico, né? E já teve vários episódios, e naquele momento, né? Os sintomas estavam mais proeminentes, embora ela já estivesse fazendo o acompanhamento, né? Mas é essa a importância,
né? Então, foi possível com a avaliação a gente, né, também em contato, não é, com a psiquiatra dela, entender que não havia, né, prejuízos para, ela não preenchia critérios para um quadro de demência, só que por ter já, né, um quadro depressivo, precisa ter esse cuidado, né? E aí na época ela também, e ressaltamos, né? Eu até encaminhei ela para psicoterapia. Então a gente, né, já começou aí com um trabalho, né, preventivo. E Josi, Então, uma pergunta. Você pode, por exemplo, você recebe uma família que pede para você fazer avaliação. Você pode continuar o atendimento, você, Josi, pode continuar o atendimento clínico com essa pessoa? sim, Ah, é bom sim. saber. Sim, posso, né? Mas dependendo do caso, por exemplo, se ela precisa de uma reabilitação cognitiva, eu ainda, né? Eu ainda não tenho essa especialidade porque é uma outra capacitação. Eu falo que é uma outra etapa, né? Então você aprende a avaliar, depois você aprende a reabilitar, né? Fazer a reabilitação cognitiva. Mas essa pessoa pode ficar comigo em psicoterapia, né? E ser encaminhada para que outro profissional faça a reabilitação cognitiva, né? Então, isso varia muito de profissional, né? Tem alguns que falam, não, eu só trabalho com avaliação, atendimento eu encaminho. Então, vai de cada profissional. Uhum. A Eliane colocou aqui, eu postei a pergunta dela que estava na caixinha. A negativa deste fato, eu não sei o momento, né? Porque quando a gente digita e posta, às vezes a gente já foi lá para frente na live, né? Uhum. Então depois, Eliane, só me fala qual seria o fato. A negativa deste fato não seria medo de ser um paciente futuro desses males. Então vamos só aguardar a Eliane colocar o fato, né? O que era que a Josi estava falando, Eliane, nesse momento para que ela possa responder. Eu vou deixar a pergunta na tela. Está aparecendo para você também a pergunta, Josi? Está. Ótimo. Então a gente deixa essa pergunta na tela e a Uhum. Eliane complementa, né? Então vamos continuar. Você queria falar da depressão, eu gostei muito de saber, né, que a própria pessoa que as patologias de demência, a negativa das doenças, né? Eu acho que o que ela quer dizer deve ser o seguinte, que quando você percebe alguma dessas questões, você tem medo da demência, né? Eu acho que foi até aquela hora que eu brinquei, que eu falei que eu vou negar até a última, né? Então a gente nega porque acho que a gente tem medo, né, Josi, da doença. Claro, Eu falo claro, a né? gente porque todos nós vamos envelhecer. Eu adoraria É, ficar congelada, né? Aliás, eu já queria ter me congelado faz tempo. A A negativa dos familiares, isso. A uhum. família muitas vezes Claro. não. Porque nós conversávamos muito isso, né, com a nossa professora, que assim, a gente não pode responsabilizar a família, né, porque é assim, é muito mais raro chegar a um caso de estágio é, inicial, encontrar um CCL, né, porque, porque foi como você mencionou, nossos pais, né, são nossos modelos. Então, a gente olhar para eles, né, e pensar que pode, né, já está ocorrendo uma perda cognitiva, pensar numa doença como Alzheimer que é irreversível, que ainda não temos cura, né? Não dá para responsabilizar a família, né? É muito Olha, difícil isso. tem uma outra pergunta aqui. Jô, você vai ter que vir de novo no bate-papo com amigos, porque você deve ter feito um preparo de um monte de coisas e nós estamos cheios de perguntas aqui, né? Não, Então vamos. imagina, eu acho que é super rico, né? O que... é, Então vamos lá. Gabriela, né? Gabriela Castro, ela disse o seguinte: é uma pergunta que eu também queria saber se é É mito minha ou prima, realidade. Ah, sua é prima? minha Seja prima. bem-vinda.
Então, e ela está aproveitando aqui, né, para falar, é mito ou verdade sobre o hábito regular de leitura no decorrer de nossa vida como forma de prevenção no Alzheimer? Eu também tenho essas dúvidas, né? Aí vai ter que vir mesmo, né, Eliane? Então, assim, existem coisas que a gente pode fazer, né, para prevenir essa questão da leitura, quebra-cabeça, aprender uma nova língua, né? Eu estou querendo entrar no francês, por exemplo. Então, assim, vamos lá, o que você fala? É sempre benéfico, né? Então, todo Então é fato. aprendizado é fato. Todo aprendizado, ele sempre vai levar a uma estimulação desse cérebro, né? Porque rotina, né, te leva, porque assim, a memória, nós temos diferentes tipos de memória, não é? Então, se há um estímulo novo, então se eu me proponho a um desafio, a fazer algo diferente, eu estou, né, colocando o meu cérebro para trabalhar, eu faço uma exigência maior. Tente você fazer um caminho diferente. Você sempre vai para o seu trabalho, né? Faz o mesmo, tenta fazer um caminho diferente, sem GPS, né? Sem, ah, claro. Sem GPS, Ótimo. Uhum. entende? Então, né? Mas como eu disse, a gente pensa em prevenção, mas, né? Não quer dizer que não teremos, né? Não vai ter demência. Porque eu sei de casos, né, que a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa, né, era um doutor de doutorado, né, não é de ser médico, né, era um estudioso, lia muito, fazia palavra cruzada e, né, só que aí, sabe qual é o principal fator de risco? O envelhecimento, né? Então, dele, nós não temos como fugir, né? Mas é Como dizia claro um que a gente cliente pensa meu, num como dizia um retardo, né? clientinho meu, que já tinha quase 90 anos, ele virava para mim e falava assim, então, né? Ninguém quer ficar velho, mas também ninguém quer morrer cedo, né? Então não adianta. O envelhecimento, como eu disse, né, na divulgação desse teu trabalho, que é o que eu estava dizendo, né? O envelhecimento ele acontece. Não adianta, a gente quer fugir dele, a gente tem medo dele, né? Mas a gente vai fazer essa passagem. É uma fase do desenvolvimento natural do ser humano, né? Infância, adolescência, jovem adulto, depois a gente tem o envelhecimento, né? Que ele seja saudável. E vamos lá. Eu acho que dá para você falar mais um pouquinho. Nós já estamos chegando nos 50 minutos. Meu Deus do céu, não quero deixar a Josi ir embora. Bom, então, né, só para a gente, né, eu acho que o pessoal já está assim, né, bem informado, né, com relação às demências, né, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, como eu disse, nós temos outras, né, como a demência vascular, a frontotemporal, né, mas por que a gente fala tanto de Alzheimer? Porque ela é o que tem maior incidência, né, sobre os idosos. E se você pegar, por exemplo, um familiar seu de primeiro grau, né, você tem de 4 a 10 vezes maior chance de ter Alzheimer, né? Mas as causas, elas não são apenas genéticas, né? É multifatorial. Então, tem a genética, tem o ambiente, tem o estilo de vida. Então, o que a gente não pode mudar é o envelhecimento, que esse é um fator de risco que não tem como, né, a gente mudar. Mas o que a gente pode mudar, né? Que a gente já conversou um pouquinho. É o uso de álcool em excesso, o tabagismo, né? A colesterol, diabetes, pressão alta. Que isso não é que vou ter diabetes, vou ter Alzheimer, mas se você estiver com a sua glicemia sob controle, o seu colesterol, né, sob controle, a pressão arterial, diminui os riscos. E aí você vai Ótimo. pensar, né,
em hábitos, sempre em hábitos de vida saudável. Então, você é um aposentado, né? Existe aí, né, um centro de convivência para o idoso, você precisa ser voluntário, a Associação Renascer, depois da pandemia, pode procurar lá, pode ser voluntário com as nossas crianças, Ai, que né? legal. Que isso é muito benéfico, né? Então, você tem que exercitar sempre o seu cérebro, né? E ele tem que receber diversos estímulos. Então, desde as habilidades sociais, físicas, viajar, né? Ir a um restaurante, visitar um amigo, são estilos de vida, né? Que te fazem, né? Se você tem uma depressão, precisa tratar, porque também é fator de risco. Excelente. Você falou não lembro a palavra que você falou agora, mas vamos dizer assim, algum tipo de deterioração do córtex frontal. Ele que poderia ser um dos responsáveis pela agressividade? Isso, porque tem a demência frontotemporal, ela Ah, traz esse prejuízo, né? Porque é uma área que afeta o humor, a personalidade. Então, essa agressividade, ela é muito característica desse tipo de demência, mas no estágio, né, mais avançado do Alzheimer também, né? Então, a pergunta daquela sua amiga, né, de como lidar com a agressividade, né? Então, a pessoa, né, que tem a doença de Alzheimer, ela apresenta, né, essas alterações de comportamento, de humor. Então, não fazer enfrentamento, tentar descobrir, não é, se há algum motivo que ocasionou, que levou a essa alteração, a essa agressividade, porque eles perdem, né, no estágio mais avançado, muitas vezes estão com dor e eles não conseguem, né, nomear, expressar, então ficam irritados, agressivos, né? Nunca apressar a pessoa, porque a velocidade de processamento, que é um outro domínio que naturalmente há um declínio, né? Até mesmo no envelhecimento saudável. Então, né? Isso que as pessoas não têm, às vezes, essa compreensão. Então, olha um idoso dirigindo, lá, é idoso, lá, por isso que está andando a 20 por hora. Gente, né? ainda Se bem. você envelhecer, você também vai ter esse prejuízo, né? Então, a Exatamente. agressividade, e num caso que realmente, né, ela está sendo muito frequente e só com o controle ambiental não está sendo possível, há medicações, né? O geriatra pode auxiliar a família, o psiquiatra, né? Porque as comorbidades, né, psiquiátricas, elas podem estar associadas, né? Então precisa tratar desses sintomas. Não dorme bem, às vezes não se alimenta bem. Então Exato. tem que estar sempre muito atento, né? Conversar muito, não alterar a rotina desse idoso, né? Então tem algumas famílias que, por exemplo, já me perguntaram: agora, né, meu pai está com Alzheimer, então ele precisa de cuidados constantes. Então ele vai ficar uma semana na casa de um filho, depois vai. Não, 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 isso é péssimo, né? Ele vai se desorganizar. Ele precisa ter um lugarzinho dele. Às vezes tem pessoas que gostam, né, de mudar a mobília da casa. Enjoei, quero mudar. Não faça isso né, se você tem um familiar com Alzheimer, né? Ele fica muito nossa, perdido. exato. Nossa, eu tô encantada. Gente, vocês não estão achando que é uma delícia falar com essa mulher, fazer terapia com ela? Vou fazer terapia com ela. Ai, que gostoso. Mas com certeza, né? A gente ainda não agendou, mas eu vou levar, né, minha mãe para fazer essa avaliação com você, né? E tudo que participaram aqui, a gente sente, né? Todos nós que temos aí mais de 40, 50 anos, a gente já tem, né? Se tiver a felicidade de ter
uma pessoa idosa em casa, então a gente vai com certeza sentir tudo isso que falaram, aceitação, né? A gente vai brigar. Eu sou muito briguenta, muitas vezes eu brigo com a minha mãe, né? Então, assim, principalmente no começo, ela não tem Alzheimer, mas ela já tá Uhum. mais velha, né? E ela é uma pessoa desse estilo, que foge ao padrão do que a gente faz. A Eliane tá falando tchau pra gente. Tchau, Eliane. Vai lá atender seu telefonema. Um beijo. Obrigada por você ter ficado aqui com a gente. Então, pessoal, eu acho que a gente passa por isso, né? Foi uma live muito bem assistida, agradeço todos, né? Realmente uma audiência incrível, porque é um assunto que mexe com muita gente. Sim. Regina está entrando agora. Pessoal, olha, eu vou falar para vocês. Não fiquem sem assistir e encaminhem para as pessoas assistirem essa live. Olha, aqui a hora que eu acabar aqui, vai para o IGTV meu. Vou passar o link para que a Josi possa divulgar para os amigos dela. E eu tenho também, Uhum. vocês já sabem, tem a minha série Bate-Papo com Amigos no meu YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, porque tem gente que não tem Instagram. Então, de repente, um amigo seu, uma amiga sua, que você quer ajudá-lo, né? Ouvir essa paciência, essa coisa gostosa, o jeito gostoso da Josi falar, com certeza vai ajudar essa pessoa, né? Então, vocês sabem, né? Faz 7 meses que eu estou com esse bate-papo com amigos. Me fala um convidado meu que a gente não se apaixona. Não tem jeito, né? Eu tenho dedinho de ouro para escolher as pessoas. E para terminar, tem mais um comentário da Nancy. Uma coisa boa que fiz com o meu pai, que já está com 87 anos, conheci o pai dela, uma pessoa boníssima. Ele tem Alzheimer. Ah, foi dar um bicho de pelúcia lavável e antialérgico. Olha aí, Josi. Ele amou e gruda o dia todo nesse bicho. Ele também expõe suas emoções com o bichinho, né? Bem Ele ficou mais gracinha. calmo. Olha que legal, né? O Eduardo falando para você, muito bom, tema importante. Parabéns pela exposição clara. Maravilhosa live, Jô. Parabéns, Jô Ferracini, excelente profissional, pode crer, tá lá com a gente no consultório. Foi porreta, né, Ike? É isso aí. Muito bom. Ó, obrigada é pouco, Josi, mas olha, a gente vai Não. fazer outra, porque eu tenho certeza que você deve ter a tua lista, acho que você só falou um tantinho Ah, da lista. o mais interessante é isso, essa troca, Ai, né? foi, é tão gostoso, é tão gostoso. A gente se solta, a gente fala, né? E eu adoro, adoro esse momento, adoro esse bate-papo com todos os amigos. Muitos amigos eu fiz aqui. Agradeço muito a sua presença, né? Sua competência, né? Tenho certeza, pessoal, outra coisa, né? Pena que algumas pessoas já saíram, mas eu sei que se vocês precisarem da Jo, encaminhe para ela no direct, pergunta se alguém precisar de alguma Sim, coisa, os contatos dela, né? Obrigada, obrigada a todos, tá certo? Muito obrigada a você principalmente, viu, Josi? Deus te abençoe. eu que agradeço, Ana, né, por todo o carinho, toda a compreensão. Você sabe, né, que eu estava super apreensiva, tímida, né, de estar aqui, mas você me acolheu com todo carinho, né, me deixou super segura, confortável. Então, obrigada mesmo. Ah, olha, aqui não tem timidez que dê conta, viu? Eu não deixo ninguém ficar tímido, Né, mas que você bom. é Ai, muito, muito amorosa. que bom, obrigada, obrigada. Você que é ótima também, o seu jeito muito, muito especial, né? E eu agradeço a todos, foi um bate-papo muito rico, muito rico. Vamos estar atentos aos nossos pais, avós, parentes, né? E a Josi está aqui com a gente, está à disposição. Que bom que a gente tem profissionais que trabalham com isso, que gostam disso, tá bem? Então, muito obrigada. Eu fico muito contente que você se sentiu à vontade, porque era para se sentir mesmo, tá? Pessoal, um beijo, um queijo e até o próximo sábado, se Deus quiser. Vamos encerrando, vai ficar disponível no YouTube e no IGTV dos nossos Instagrams. Tchau, ótimo sábado. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, Nancy. tchau. Obrigada, Mané. Tchau.